Olá, eu sou o Raid e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje trazendo mais um duelo lendário, dessa vez com dois personagens extremamente poderosos, ambos vindos de animações da Disney. De um lado, temos aquele conhecido como a besta de um olho só, sendo um demônio dos sonhos em sua obra, Bill Cipher. E do outro lado, aquele conhecido como a criança das estrelas, o colecionador ou coletor, como ficou na dublagem. Assim como em todas as edições anteriores, iremos começar falando das habilidades de nossos lutadores. Começando por Bill. Como é de se esperar, ele tem força, resistência e velocidades muito superiores às capacidades humanas. Ele também tem capacidade de alterar seu tamanho, pode usar magia e se regenerar, sendo considerado imortal. Ele tem capacidade de manipular a realidade, tempo, gravidade, matéria, energia, espaço, vida e as leis do universo, além de poder induzir seus adversários à loucura ou ao sono com suas habilidades. Ele pode transmutar seres vivos em objetos e objetos em seres vivos, também podendo petrificar criaturas e manipular sua estrutura biológica. Bill consegue convocar criaturas do reino dos pesadelos e foi mostrada a capacidade de criar campo de força e tornar-se intangível. Ele consegue manipular o clima bem como eletricidade e animais, e criar realidades de bolso. Bill fica mais forte quando tomado pelo ódio, inclusive mudando sua cor padrão para vermelho e tendo uma aparência mais bestial. Ele tem capacidade telepática, podendo ler o pensamento de seus adversários, além de poder alterar as memórias, também podendo prever o futuro, ou pelo menos as infinitas possibilidades que o futuro pode tomar. Creio que isso resume as habilidades mais importantes do Cipher. Agora vamos ao coletor. Assim como Bill, ele tem força, velocidade e resistência muito superiores aos de humanos, ou outras criaturas, além de ser imortal, ao menos perante o tempo. Ele também consegue usar magia livremente, como é de se esperar, além de manipular sua própria forma e o vazio para remover estruturas que cria com o estalar de dedos. O colecionador tem capacidade de manipular maldições, assim como selá-las, tanto em pergaminhos quanto em seres vivos, além de poder manipular luz e sombras, controlar fios mágicos e usar telecinese. Ele consegue criar criaturas, tanto para espionagem como para captura, além de transformar seres vivos em fantoches e controlá-los como tal. O coletor já demonstrou capacidade de criar estrelas como plataforma voadora para locomoção, além da criação de dimensões de bolso e capacidade de ver qualquer local que deseja apenas de puxar seu chapéu para baixo. Agora comparemos o poder ofensivo e defensivo de ambos, levando em conta seus feitos durante suas animações. Começando mais uma vez por Bill. Ele tem vários feitos de poder, por mais que muitos deles só são conhecidos por falas de textos e não por serem mostrados de fato. Sabemos que no passado ele destruiu sua dimensão natal por considerá-la sem graça, em que todos tinham mentes planas, recebendo uma forma tridimensional no processo, inclusive afirmando que a dimensão dele era muito inferior à dimensão que os protagonistas vivem, e não sabemos também se tal dimensão tinha espaço infinito ou não. Mesmo assim, só de existir em um universo tridimensional, Bill gera fendas dimensionais que, de acordo com o bebê do tempo, pode destruir o tecido da existência. Bebê esse que Bill matou com um golpe, por mais que ele tenha um grande poder. É dito que saber seu verdadeiro nome causa loucura em quem ouve, isso quando não reduz o mesmo ao pó. É dito por Ford que Bill é uma ameaça a todo o multiverso, podendo destruí-lo mesmo que o mesmo seja infinito. Com Bill querendo destruir a relação de causa e efeito, como fez no Reino do Pesadelo. Um espaço sem leis físicas ou lógica, apenas o caos reinando. Eliminar Bill é um grande desafio para seus oponentes, afinal o próprio Estranhagedon, que é a destruição do multiverso, não passa de um jogo para ele. E mesmo após explorar diversas dimensões e obter grande conhecimento, Ford não sabe um modo de eliminá-lo. Sendo que atrair Bill para uma mente e depois apagá-la com ele dentro é o único meio conhecido para eliminá-lo, por mais que ele possa voltar graças ao poder de Axolot, sendo que sua maior fraqueza são ataques contra seu olho, já que demoram a se regenerar. Não torna possível matá-lo, mas concede tempo ao seu adversário. O coletor, por outro lado, não demonstrou grandes feitos de poder no decorrer da animação, até por ter tido pouco tempo de tela. Contudo, ainda assim ele foi capaz de humilhar Belos em sua forma gosmenta monstruosa, enquanto Luz e os outros bruxos não causaram nenhum dano nele, além de ter movido a lua para o lado apenas por ser conveniente para que pudesse jogar um jogo com seu mais novo amigo, e criou diversas criaturas para caçar os bruxos das ilhas para transformá-los em marionetes para que pudesse brincar. E demonstrou ser extremamente poderoso durante seus jogos contra a Ida, Luz e King,
por mais que tenha perdido em todos os jogos devido ao trabalho em equipe do grupo e o King ser um titã, obviamente. Além de conhecer uma grande gama de feitiços, tendo ensinado vários deles para o Belos, como o próprio feitiço de drenagem que quase destruiu todos os bruxos das Ilhas Ferventes. Quanto à sua resistência em combate, vimos que ele saiu ileso quando uma torre desabou sobre ele, além de ter aguentado por um longo tempo a corrosão causada pela fusão do Belos com o Titã, algo que consumiu luz completamente em poucos segundos. Tanto a magia dos titãs quanto a dos grifos anulam a magia do coletor, e mesmo que tenha uma grande resistência e capacidades regenerativas, ele só é imortal perante o tempo, mas com dano bastante é possível matá-lo. Tanto Bill quanto o colecionador têm grandes feitos no quesito velocidade, com Bill viajando por toda a Gravity Falls em questão de segundos e ter sido mostrado que poderia viajar para outras galáxias em segundos também, por mais que ele não tenha sido capaz de alcançar duas crianças rapidamente enquanto estavam fugindo dele, o que pode sim ser uma demonstração de fraqueza do mesmo ou até mesmo dele brincando com suas presas. Enquanto o coletor considerou Belos na forma monstruosa lento demais, sendo praticamente impossível acompanhá-lo com olhos humanos, além de sua velocidade vir das estrelas e ter mostrado no fim da animação ele voltando para o espaço, percorrendo uma distância desconhecida em prováveis poucos segundos, com ambos definitivamente superando a velocidade da luz. E para finalizar a análise de feitos, vamos à inteligência de ambos. Bill é uma entidade que teve trilhões de anos de experiência, tendo um grande conhecimento sobre diversos assuntos, tendo sido inclusive mentor de Stanford ao manipulá-lo a criar um portal para o Reino dos Pesadelos. E mesmo com Ford tendo 12 doutorados, além de conhecimento em cálculo da quinta dimensão, teoria de fase quântica, engenharia hiperavançada, Bill se mostrou mais inteligente que ele e Fidel Ford juntos, que é outro gênio também em engenharia, tendo lhes ensinado a fazer um hiperdrive que só viria a ser feito pelos humanos 10 mil anos no futuro. Contudo, seu grande conhecimento e poder o leva a ser alguém extremamente arrogante, fazendo-o fazer coisas irracionais e desnecessárias apenas porque sim. Além de tal arrogância levá-lo a não utilizar sua visão do futuro em diversos momentos, podendo ser a razão pela qual ele foi temporariamente derrotado em seu universo. O colecionador também se mostrou alguém com muito conhecimento, sendo quem ensinou a Belos vários feitiços poderosos, como o próprio feitiço de drenagem que Belos utilizou para acabar com todos os bruxos das Ilhas Ferventes, por mais que não tenha funcionado porque o próprio coletor atrapalhou. Além de ter criado uma maldição que suga lentamente a magia da vítima, além de transformá-la em uma besta coruja. Contudo, o coletor é ingênuo e fácil de enganar, e mesmo com séculos ou até milênios de vida, foi enganado por Belos e King, um humano com séculos de vida apesar de ter começado a enganá-lo com décadas, e um titã com apenas 8 anos de idade, tendo caído no mesmo truque, inclusive. Agora que as capacidades e feitos de ambos foram expostos, imaginemos como se desenrolaria uma batalha entre eles. O terreno deste duelo será um universo neutro. Dado que ambos sobrevivem no vácuo e têm capacidade de voo, se o duelo ocorrer em uma planície, cadeia de montanhas ou até no espaço sideral, é indiferente. Então deixemos como a planície apenas para fins imaginativos. E os dois também não vão poder invocar ou criar outros seres, mesmo que ambos tenham tal capacidade. Aqui nós teremos um duelo apenas 1 contra 1. E, sinceramente, eu acredito que ambos poderiam dar o primeiro golpe. Ou melhor, eu não vejo razão para nenhum deles dar o primeiro golpe. Devido à sua arrogância, eu sinto que Bill não veria o coletor como uma ameaça, subestimando ele e talvez o ignorando a princípio. Por outro lado, o colecionador não é agressivo por natureza, tendo atacado Belos só depois que ele tentou atacá-lo, e obrigando Luis King e Ida a jogarem com ele após Belos o manipular mais uma vez. Contudo, acredito que o coletor seja o mais provável de dar o primeiro golpe. Não por necessariamente pensando em uma luta, mas pensando em jogar com Bill. Possivelmente sendo um peteleco, talvez no olho de Bill, já que é a parte mais exposta de seu corpo, algo que provavelmente irritaria o Triângulo Amarelo, pela demora que tem para regenerar o ponto em questão. Contudo, mesmo o colecionador ataque Bill, enquanto ele recupera seu olho, não teria grande efeito pelo quanto ele pode resistir, junto à sua regeneração que em outras partes é bem mais rápida que no seu olho. Sendo que possivelmente ao recuperar seu olho, Bill entraria no jogo do colecionador, talvez aumentando seu punho para tentar finalizar de primeira como fez com a cabana, algo que provavelmente causaria algum dano no colecionador, mesmo que não muito. A questão que fica depois é se Bill usaria um disparo de energia como fez com
com o bebê do tempo ou se faria surgir vários braços para uma série de socos consecutivos, como fez com a Cabana do Mistério. Porém, qualquer um dos dois, eu acho que o coletor conseguiria escapar, dado que em feitos de velocidade ele nunca demonstrou ser mais lento ou tão rápido quanto apenas um humano, enquanto o Bill, como eu disse, em uma perseguição contra duas crianças, não os alcançou tão rapidamente quanto poderia, dado a sua velocidade máxima demonstrada. Então fica difícil dizer se o coletor não conseguiria escapar. E além de que, quanto ao ataque que Bill lançaria, eu acredito que dependeria do quanto Bill passaria a considerá-lo uma ameaça para si. Porém, é um fato que eu não consigo ver como Bill poderia perder. Afinal, ele teve demonstrações muito superiores de poder e defesa que o colecionador, com sua existência sendo considerada uma ameaça a todo o multiverso. Então apenas a existência do Bill nesse universo neutro eventualmente o destruiria e o coletor provavelmente iria junto, enquanto o Bill continuaria a viver normalmente. Além do Bill ter muito mais experiência que o colecionador, o qual provavelmente tem no máximo milênios de vida. E claro, sua imortalidade resume-se apenas ao ramo temporal, e não físico. Com dano bastante, ele acabaria morto, diferente do Bill, que se mostrou como alguém imortal fisicamente também. E o único modo conhecido para derrotar Bill torna-se impossível aqui, já que não há alguém para Bill entrar na mente, tirando o próprio colecionador. E ele também não teria motivo para entrar na mente de ninguém se não fosse vantajoso para ele. Sendo que o único cenário que seria possível o Bill ser derrotado não pode ser aplicado ao duelo em questão, o que me leva a dar a vitória para Bill Cipher. Mas enfim, esse foi o duelo. Peço que opinem sobre o mesmo nos comentários e deixem sugestões para futuros combates. Até mais!